quem não me conhece ainda, eu sou Libércia e hoje eu vou estar fazendo um vídeo de um cropped que eu já tenho no canal, um vídeo ensinando esse cropped, mas como muitas pessoas estão me pedindo outros tamanhos, aí eu resolvi fazer, né, para todos que estão me pedindo. E fazer a modelagem e também fazer já uma peça pra mim, né? Então, pra quem não sabem, assim, tirar as medidas do seu próprio corpo, seu próprio tamanho, e tá elaborando os moldes, então, através desse molde aqui, que eu tirei direto de um gabarito que eu tenho, pode estar aumentando ou diminuindo, pode estar fazendo algumas alterações aí que dá certo. Então, ele fica assim, ó. E aqui, no busto aqui, ó, pra mim, eu achei, pra quem tem porque as pessoas as mulheres têm busto diferente, né? Tem, às vezes, maior, menor, né? Então, pra quem copiar o molde e quiser alterar aqui, ó, aumentar 1 centímetro, né? Pode estar fazendo isso também, né? Então, vou passar pra vocês as medidas, vocês copiam, tá? Porque dá certo. Então, ele é assim, ó. Aqui as costas. Então, tem o tamanho. Essa linha aqui tracejada é o tamanho, fala menina moça, né? Que é bem menorzinho para as meninas mais novinhas, né? O tamanho P, o tamanho M e o tamanho G. Ele é só até o tamanho G. Aqui é a frente e aqui é a cava onde vai encaixar o bojo. E aqui é o bojo. Essa parte oval é a parte que vai emendar uma com a outra. Vai cortar-se 2 vezes, vai emendar uma parte com a outra para fazer o formato do bojo aqui. Esse aqui é a parte reta, que fica na lateral, no bico da renda. E aqui, ela não é bem reta, ela é um pouquinho oval, mas eu vou passar... eu vou copiar aqui, depois eu vou passar as medidas de cada tamanho. Então, eu vou pegar aqui uma folha, a parte de trás ela é quase reta, quer dizer, ela é reta, né? A diferença aqui é que a parte de cima é um pouco maior que a parte de baixo, onde vai o cos. Então, eu vou só copiar aqui, ó, o tamanho G. Então, eu tirei o tamanho G. Aí, eu vou tirar eu vou fazer aqui a parte das costas. Aí, eu vou colocar a medida aqui do tamanho da menina moça, né? Aí, ele mede 13,5 centímetros, que é a metade. Então, eu vou marcar aqui 13,5. 13,5. Pro tamanho P, 14,5 centímetros. Então, eu já vou marcando onde é o P, o M e o G, 14,5. Aí, o M tá marcando 15,5 centímetros. Então, o G tá medindo 16 centímetros. 16. Aí, aqui, eu vou subir essa linha reta e depois eu marco aqui a parte das costas, assim, é bem facinho, bem simplesinho. Então, vou riscar aqui todos os tamanhos. O G. O M.
Vou destacar que com essa canetinha para ficar mais visível. Eu não gosto muito dessa canetinha, que ela tem o pincel muito grande. Aí dá uma pequena alteração aqui quando a gente vai riscar. Então, G. O M, o P. E o menina moça. Vou riscar aqui também, para vocês conseguirem enxergar melhor. Pronto. Então, fica assim. Aí, aqui agora eu só vou marcar aqui a dobra. Lá é a lateral onde tem as alterações, onde tem as medidas. Vou marcar aqui o local da alça. O local da alça pra menina tá dando aqui 5,5. Então, aqui o local pra alça da metade, do meio das costas pra sentido lateral, 5,5. E a alça pro PMG, 8,5. Então, aqui, 8,5 centímetros aqui pro tamanho PMG. Aqui, então, seria o local da alça. Então, a parte de trás é só isso. Aí, vocês conseguem medir aí? Deixa eu só ver quanto que deu aqui. A parte aqui do tronco, onde vai a alça, né? Então, aqui na parte de cima, o tamanho G tá medindo 17 centímetros e meio. O tamanho M tá medindo 17. O tamanho P tá medindo 16 centímetros. E o tamanho menina tá medindo 15 centímetros. Aí é só cortar assim, e aí aí vocês copiam aí, cada tamanho vocês copiam conforme as medidas que eu passei. Pronto, só isso. Ele é simplesinho de fazer esse top. O mais difícil aqui é o bojo, para copiar o bojo. Então, aqui a parte da frente eu vou colocar assim. Vai encostar aqui na borda do papel, na lateral do papel. Então, aqui eu vou riscar o tamanho G. Tamanho G, já vou marcar aqui onde é a redução. Aqui M, aqui P, aqui menina moça. Aqui M, P, menina moça. Pronto. Então, aqui na parte de baixo, provavelmente acho que as mesmas medidas. 13,5, 13,5. As mesmas medidas, ó. 13 centímetros e meio. O menina moça. 15 o P. 15,5 M. E 16 o G. Deixa eu conferir aqui, porque que nem eu falo, essa canetinha... Vai que eu tô passando as medidas erradas pra vocês, que essa canetinha, como ela tem um pincel muito largo, dá uma pequena diferença. 16 centímetros. Aí eu vou ligar aqui. Agora aqui vai ter que ser a mão livre, porque
é uma curva. Então, fica assim. Aí, eu vou cortar ele, pra eu poder... Aí, a medida aqui de cima... Deixa eu passar as medidas aqui de cima, pra depois eu achar o meio aqui, pra poder mostrar pra vocês como que entra essa curva aqui, ó. Então, aqui tá dando o menina moça 15, o P 16,5, o M 17 e o G 17,5. Pronto. Aí, essa cava aqui, que vai encaixar o bojo, ela mede... Deixa eu ver se tá no meio, se ela tá no meio, se o tamanho, a metade dá os mesmos centímetros. Deixa eu só ver. Então, aqui no meio, ó, vai descer 2 centímetros, não, 1,5 centímetro, tá? Aqui, ó, 1,5 centímetro, pra fazer, serve pra todos, a mesma coisa, pra fazer essa cavinha aqui, ó, 1,5. Aí, vai cortar aqui e depois vai tirar cada tamanho, né? Tirar as medidas de cada tamanho. Pronto. Assim fica a parte da frente. Agora, o bojo é o seguinte. Aqui é a parte reta e aqui é a parte oval, onde é a emenda do bojo. Então, eu vou colocar aqui. Essa aqui é mais difícil pra estar passando as medidas, mas... Vamos ver como que eu faço aqui. Essa parte aqui de baixo, ela não é bem reta. Ela é meio oval, que é onde vai o encaixe. O encaixe na parte de baixo. Vou passar essa canetinha aqui. Fica melhor. Pronto, tirei aqui. Marquei o menina moça, o P, o M e o G. Aqui, deixa eu ver como que eu vou conseguir marcar aqui. Aqui, aqui e aqui. Então, aqui é o menina moça, o P e o M. Aí, aqui, pra vocês fazerem essa parte aqui oval, que vocês não tem o molde, vamos ver quanto que dá a diferença aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer uma linha reta aqui. Saiu fora aqui, peraí. Negócio de riscar. Acaba... Aí, aqui no meio, vai dar mais ou menos... Dá meio centímetro, ó. Meio centímetro aqui. Passa uma linha reta, depois faz essa linhazinha oval. Que isso aí é pra ajudar no formato do bojo. E aí... Bom, aqui eu vou ver como que eu vou fazer aqui. Ó, aqui embaixo. O menina moça tá com 7,5 centímetros. O P tá com 8,5 centímetros. Então, o menina moça 8, o P 8,5,
o M9 e o G 9,5. Então, quer dizer que a diferença é de meio centímetro. Então, aqui do G pro M tá dando 1 centímetro. Do M pro P tá dando também 1 centímetro. E do P pro menina moça, meio centímetro. Aí eu vou... Deixa eu ver aqui como que eu vou achar mais ou menos o meio aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. R$14,5. A altura aqui. Já vou passar a altura pra vocês altura do G. 15. A altura do M, 14. A altura do P, 13. A altura do menino ou moça, 12,5. Tá? Aqui, ó. Que é a lateral. E aí, pra ligar isso daqui, pra fazer esse formato certinho, eu vou medir aqui, ó. Mais aqui no meio, aqui, ó. 6 centímetros aqui pro menino ou moça. Só pra ver onde que vai passar a curva aqui. Então, 6 centímetros. Pro P, 7,5. 7,5. Faz na mesma direção, pra não dar erro, 7,5. Aí, o M, 8,5. 8,5 e o G. Aí, o que acontece? Aqui, no menina moça, a diferença aqui do meio aqui, ó, ele é de bem mais ele tá dando 1,5 centímetro. Aqui tá dando 1 centímetro, aqui no meio tá dando 1,5 centímetro. Então, ele dá uma diferença aqui. E não é a mesma coisa. Então, vou riscar aqui a mão livre. Vou ligar a canetinha aqui. E fica assim, ó. Aí, pra vocês entenderem como que vocês vão fazer aqui o bico, que é o local da alça aqui, se eu coloquei aqui a medida do G, ó, do G, tá dando 15 centímetros. Aqui, vocês vão pegar um papel e vão fazer como eu fiz aqui, na borda aqui do papel. Aí vocês vão, que nem eu marquei a medida lá. Se eu marquei, aqui vocês vão fazer essa curva aqui. Aqui do G, aqui mais ou menos aqui na metade, aqui, ó. Daqui da borda aqui pro meio do bojo, tá dando 9 centímetros. Então, se vai passar por aqui, marca 9 centímetros e sabe que tem que passar por aqui. Aí, depois faz o P, que a diferença aqui é de 1 centímetro, mais 1 centímetro. Aí, vai saber onde vai conseguir fazer a curva certinho. E agora é só cortar aqui nesse formatinho aqui oval assim. E ele vai ficar assim. Aí eu vou cortar o tamanho G, vou fazer. Então, aqui o bojo, ó, vai se cortar. Ó, eu cortei no tamanho G. Então, vai cortar 2 vezes ele, são 4 partes. Então, ó, aqui, o bico da renda vai ficar aqui na parte reta. E aqui é onde vai ser a emenda do meio. Então, aqui
vai costurar aqui no meio. Ó, vai juntar os dois e costurar aqui. Da mesma forma, costurar aqui. Eu fiz um forro também, que eu vou colocar um forro. Então, vai costurar da mesma forma. Vai costurar, passar aqui, ó, nessa parte oval, nessa parte reta não costura. É na parte oval, vai costurar as duas partes oval. Aqui a parte da frente, ó. Então, corta-se dobrado assim, ó. Tem que fazer essa curva aqui onde vai encaixar o bojo. Ela fica assim. E aqui é a parte de trás. Eu já até adiantei aqui por quê. Vou explicar por quê. Porque eu sei que vocês vão observar aí, que vocês são observadores, então vocês vão observar, vocês vão ver que tem alguma coisa errada. Quer dizer, errada não, né? Diferente. Então, eu peguei essa renda aqui pra fazer. Essa renda aqui, vocês vai precisar mais ou menos 1,20 dessa renda aqui, ó, que ela já vem cortada, já vem o biquinho, já, né, ela corta assim ela já vem dessa forma. E só que daí eu peguei a teimosia minha, eu falei, eu vou fazer com ela, mas eu sabia que não ia dar, né, que eu não tinha 1,20 m, que eu não tinha 1,20 m, né, mas mesmo assim eu cortei, aí faltou um pedaço. Eu fiz com outra renda aqui, essa outra renda aqui, ela é de metro, então ela não tem acabamento, tá? Porque aqui no fim, aqui, ó, no cós aqui na barra, não precisa fazer por nada, que ela já tem um acabamento. Mas como essa daqui não tem acabamento, eu tive que colocar o viés, tá? O viés elástico. Então, o fio já coloquei, esse aqui é a parte das costas. E aí, eu já fiz aqui, já dei acabamento e vou marcar aqui o local da alça. Porque a gente tem que medir, não pode esquecer o local da alça. E eu vou fechar esses bojos aqui. É rapidinho pra fazer esse aqui, gente. É rapidinho, rapidinho. Quando pega prática, é super simples. Já costurei aqui, ó. Já passei overlock. Ó. Emendei os meios, né? Então, ele fica assim, o formato do bojo. A outra parte também. Então, a renda fica assim, o biquinho da renda pra lateral, ó. O forro também é a mesma coisa. Esse forrinho aqui, esse forro é um cotton, só que esse cotton ele é bem fininho, tá? Não é um cotton grosso. Pode colocar malha de algodão também, mas eu preferi colocar o cotton que ele estica um pouquinho mais. E isso aqui, ó, ele é cortado assim, ó. Aqui é elasticidade, tá? Elasticidade não é pra lá, não. Tá? Aqui põe no sentido da elasticidade da renda, por exemplo. A renda é assim, o bico aqui. Então, a elasticidade vai colocar assim, ó. Na dobra aqui, o bico pra cá, nessa parte reta, e a elasticidade de assim, tá? Porque essa parte aqui, a elasticidade é pra cá, mas o bojo não. Então, aqui eu vou cortar essas linhas aqui e vou unir aqui e vou ajeitar aqui o bojo. Aqui no meio, eu uni, deixa eu mostrar esse aqui que não tá pronto ainda. Eu peguei o avesso com avesso, costura com costura, e coloco assim, ó. Aí eu jogo, porque a costura do overlock, ela é meio grossa, né? Então, eu jogo a costura pra cá e a outra costura pra lá. Uma pra um lado e outra pro outro. Encontro assim, ó. E aí, vou costurar até o fim dessa forma, sem deixar que fuja uma costura da outra pra não ficar feio. Então, eu vou unir aqui a parte do lado aqui da renda, que é o lado direito. Então, eu jogo uma costura pra lá e uma pra cá. E vou costurar até o final aqui, ó. Até o final, ó. Esse aqui eu já fiz, ó. Passei um zigue-zague. Eu passei um zigue-zague bem miudinho por cima. Esse aqui é o lado avesso.
E esse aqui é o lado da renda, ó. Então, ele fica assim, o bojo. Essa parte do forro, ela tá passando. Ela não pode passar porque o bico da renda tem que ficar pra fora. Então, eu cortei do mesmo tamanho, só que tem que cortar aqui, tem que cortar bem um pouco menos aqui, o meu 1 centímetro mais ou menos. Já vou tirar aqui. Pode ser porque se não quiser colocar forro, nem precisa, mas eu gosto de colocar. Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar 1 centímetro depois. Vou ver se vai ficar bom. Ele não pode passar o bico da renda, né? Então, aí aqui, ó, o bico da renda tem que passar, ó, tem que sobrepor aqui o forro, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar assim, estica bem esticadinho e vou passar um zigue-zague bem miudinho aqui, ó, ligando o forro com a renda, pra ele fixar bem. Então, já costurei os 2 bojos, ó. Eu costurei aqui, ó, eu passo um zigue-zaguezinho bem miudinho aqui, o bico tem que ficar passando. No meio também eu já costurei, ó, passei o zigue-zague. Ele nem aparece aqui pro lado de fora, né? Com a linha da mesma cor, nem aparece, ó. Então, fica assim os 2 bojos. E aí, outra coisa que eu vou falar pra vocês, eu até não expliquei pra vocês a renda. Essa, como eu coloquei uma renda aqui um pouco diferente, aqui vai ficar pras costas, então esse aqui vai ficar pra mim mesmo, então não tem problema. Vou usar por baixo, não tem problema. Outra coisa que eu vou falar, vocês podem estar usando também esse bojo cortina. Só que aí vocês vão usar ele, só que aí não precisa de forro, tá? Vocês vão fazer só com a renda. Aí quem já sabe mais ou menos fazer aí, já tem um pouquinho mais de prática com costura, então vai forrar ele assim, vai costurar, né, a renda aqui, ó, só a renda, o forro não. Vai costurar dos 2 lados, aqui e aqui, vai puxar bem assim, esticar bem pra costurar, tá bom? Então, tem essa opção também de usar o bojo, eu não vou colocar bojo. Aí, eu vou pregar o bojo aqui na parte da frente. Então, vou fazer assim, ó. Vou começar daqui, ó. Ó, sempre é importante começar aqui do meio, tá? Pra não ficar, se caso der alguma... E também o forro que eu tô usando aqui não é o mesmo tom. Aqui então, é branco, mas como eu tô falando pra mim, não tem problema. Então, aí, começa daqui do fundo aqui, ó. Coloca bem certinho aqui e vai costurar, ó. Costura até aqui na ponta, ó. Tá? Vai costurar tudo, depois passar o overlock ou zigue-zague. Aí, eu já costurei aqui já juntei aqui os 2 bojos com a parte de baixo, ó. Preguei os bojos, que é o forro. E aí, aqui fica assim, eu joguei pra baixo e rebati com zigue-zague, que a gente não consegue, não dá pra ver nada, ó, com zigue-zague, porque por causa da renda e a linha é o mesmo tom, então não dá pra ver nada, tá, ó. Rebate assim, joga a costura pra baixo e rebate. E eu juntei bem aqui o meio aqui, juntei bem, daí vou colocar um lacinho, né? Agora, eu vou juntar com a parte de trás. Aqui na lateral, vou explicar mais uma coisa.
E são detalhes que faz a diferença, às vezes, na peça, na pessoa que não tem prática, experiência, às vezes fica nervosa, que não vai dar certo. Mas não é por isso. Aqui, a parte de baixo, bom que deixa aqui, passando a parte de baixo, mais ou menos 1 centímetro aqui, pra gente poder costurar. Juntar com a outra parte e costurar, porque... Deixa eu ver aqui onde que é lá de cima aqui. Porque senão ele fica rente com o bojo, com a parte de cima, e o bojo a gente não vai costurar, a gente vai encerrar a costura aqui. Então, ele tem que passar aqui mais ou menos um meio centímetro, não tem problema passar, deixar passando na hora de cortar a renda. Então, aí eu vou unir aqui, ó, a parte de trás com a parte da frente e vou costurar direito com direito. Como eu já passei o viés aqui na parte de trás, né, eu vou costurar os dois lados. Bom, pessoal, eu coloquei, já encerrei aqui, eu coloquei as alças, coloquei aqui o bojo aqui embaixo, só pra ele ficar assim, né, porque ele fica molinho, né, por causa da renda, então com o bojo ele fica mais levantadinho assim pra vocês verem, tá? Então tem a opção de vocês colocarem um bojo, quem quiser colocar o bojo, né? Aqui, aí eu coloquei a alça eu usei 50 centímetros de alça pra mim. Colocou o regulador, a fivelinha. Se aqui não, geralmente não sobra tecido pra colocar a fivelinha, e a gente coloca um pedaço de alça aqui pra poder costurar na fivelinha. E aqui na lateral, aqui embaixo, aqui a gente encerra a costura, vira para um lado e rebate, né? Isso ajuda a reforçar a costura, né? Para evitar que... Para reforçar aqui, né? Evitar que descostura, tá? Então, ficou assim. E o bojo, aqui na lateral também a mesma coisa, aqui, ó, como eu já tinha colocado o viés, né, que eu falei pra vocês, que eu errei na renda, tá? Então, a renda ficou com 2 tons, tá? Então, mas aí, no caso, quem for fazer, faça certinho, não coloca forro de outro tom, não, porque não fica bacana, né? Fica meio, né, assim, pra vender, né, não fica legal, tá? Então, é bom colocar o mesmo tom, tá? Da renda. E aí, eu espero que eu tenha ajudado, que vocês consigam aí aprender. Ah, e outra coisa também, aqui eu coloquei a alça. No outro vídeo que eu ensino a fazer esse mesmo top, eu ensino como colocar a alça, tá bom? E aí não vai ser difícil pra vocês, pra saber como colocar a alça, tá? Então aí, se vocês gostarem, vocês deixam um joinha, vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá bom? E até o próximo vídeo. Um abraço para todos.